Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Falar de Copa do Brasil, aliás, vamos falar de muita coisa, né? Vamos ver se dá tempo para falar tudo em 10 minutos. A chuvosa noite de ontem não foi nada boa para 3 clubes do interior gaúcho na Copa do Brasil, né? Mesmo tendo a vontade de jogar em casa, Caxias, Esportivo e Santa Cruz foram eliminados na Copa do Brasil. Melhor para o Fortaleza, Remo e Joinville, que avançaram à segunda fase, ao lado do Retrô, estreante, que eliminou o Brusque em Pernambuco, onde o Corinthians confirmou o favoritismo diante do Salgueiro. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Fortaleza marcou seu gol logo aos 5 minutos, com David, e venceu por 1-0. Agora o clube cearense espera pelo vencedor de Penarol do Amazonas e Ipiranga do Rio Grande do Sul, que se enfrentam hoje em Manaus. Em Santa Cruz do Sul, Santa Cruz não conseguiu marcar o gol e o empate com o Joinville deu a vaga ao time catarinense, que na segunda fase vai enfrentar o Atlético Goianense, que à tarde fez 3-1 em cima do Galvez do Acre. Na cidade vinícola de Bento Gonçalves, o Remo fez 2-0 em cima do Esportivo, com gols de Felipe Gedós e Lucas Tocantins, um em cada tempo. O time paraense agora vai enfrentar o CSA, que à tarde goleou o Guarani de Sobral por 5-1. Em sua primeira participação na Copa do Brasil, o Retrô Brasil de Pernambuco, o time empresa lá de Pernambuco, começou fazendo história. Diante do Brusque de Santa Catarina, foi eficiente e venceu por 1-0 na cidade de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, né? Agora os pernambucanos vão enfrentar o Corinthians, que eliminou também o pernambucano Salgueiro, no sertão de Pernambuco, ao vencer por 3-0. O Corinthians não deu chance, né, ao novato, ao atual campeão pernambucano Salgueiro. À tarde já tinham sido disputados 8 jogos que definiram mais 8 classificados. 2 jogos foram adiados devido à pandemia da Covid-19. De qualquer forma, o dia teve mais 13 classificados que se juntam aos 15 que já anteriormente haviam se garantido. A rodada vai ter hoje 7 dos 10 jogos programados, né? Os classificados por enquanto são Fortaleza, Remo, Retrô, Joinville, Atlético Goianense, Vila Nova, Tombense, ABC, Picos, Volta Redonda, CSA, Operário Paranaense e Corinthians. Agora os que já estavam classificados eram Cuiabá, Juventude, Vitória, Bahia, Paysandu, Ponte Preta, 4 de Julho, Rio Branco, Cianorte, Juazeirense, Botafogo, América de Natal, Luverdense, Cruzeiro e Boa Vista. Resultados da primeira rodada então: Sergipe e Cuiabá 0-0, Muricy e Juventude 3-0, né? O Muricy perdeu por 3-0 para o Juventude. O Rio Branco empatou com o ABC em 1-1, o ABC se classificou. Juventude perdeu para o Operário Paranaense por 2-0, Juventude do Maranhão. O Guarani de Sobral perdeu para o CSA por 5-1, Castanhal 0, Volta Redonda 3, Picos 1, Atlético Acreano 0, Nova Mutum 0, Tombense 0, Tombense se classificou. Atlético Alagoinhas da Bahia 0, Vila Nova de Goiás 3, Galvez 1, Atlético Goianense 3, Retrô Brasil 1, Brusque 0, Caxias 0, Fortaleza 1, Santa Cruz e Joinville 0-0, Esportivo 0, Remo 2, Salgueiro 0, Corinthians 3. Hoje tem Marília e Criciúma, 13 e América Mineiro, União e Curitiba, Caldense e Vasco, Cascavel e Figueirense, Mirassol e Red Bull Bragantino, Penarol e Ipiranga. A primeira fase da Copa do Brasil estava programada para terminar hoje, né? Mas isso não será possível. 5 jogos precisaram ser adiados pela Confederação Brasileira de Futebol. Na última terça-feira, o governo de Minas proibiu a realização de jogos envolvendo times de outros estados, mas a CBF havia mantido o confronto entre Palmas, do Tocantins, e Avaí de Santa Catarina na Arena Independência, em Belo Horizonte. O confronto, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, aconteceria na tarde de hoje, mas no início da noite a CBF soltou uma nota anunciando a suspensão da partida. Outros 4 jogos da primeira fase já haviam sido adiados por conta de decretos dos governos estaduais para controlar a pandemia do coronavírus. São eles Porto Velho de Rondônia, Ferroviário do Ceará, Jaraguá de Goiás, Manaus do Amazonas, Ipiranga e Santa Cruz, e Goianésia e CRB. A CBF ainda não definiu quando essas partidas vão ser realizadas. Inicialmente, os confrontos da segunda fase estão marcados para os dias 7 e 14 de abril. Libertadores América, outros 3 times confirmaram vaga na terceira fase da Copa Libertadores. Na noite de ontem, destaque para o São Lourenço da Argentina, que despachou a Universidade de Chile e vai enfrentar o Santos. Libertad do Paraguai e o Júnior da Colômbia também avançaram. O São Lourenço fez valer o mando de campo
e venceu a Universidade do Chile por 2-0 no Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. De Santo abriu o placar e Ángel Romero deu números finais ao confronto. Os argentinos terão pela frente o Santos na terceira fase, com o primeiro jogo na Argentina e o da volta no Brasil. Quem também avançou foi o paraguaio Libertad, que empatou com a Universidade de Quito por 2-2 no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Como havia vencido o confronto de ida por 1-0, o time paraguaio jogou pelo regulamento e saiu de campo com a vaga à próxima fase da competição. Por fim, no outro jogo da noite, o Júnior venceu o Caracas por 3-1 no Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia, e os gols da partida foram marcados pelo ex-palmeirense Borja, o experiente Theo Gutierrez e Palói Júnior, né? O Aquinhola do Caracas diminuiu, né? No duelo de ida, o Júnior havia vencido por 2-0, por 2-1, por isso apenas confirmou o favoritismo na noite de ontem. Hoje ainda tem Atlético Nacional da Colômbia contra o Guarani do Paraguai. O Atlético Nacional venceu a primeira por 2-0, né? Na Sul-Americana, Guabirá, Jorge Wilstermann, Sport Huancayo e Mineiros deram um importante passo para garantir vaga na fase de grupos da competição da Sul-Americana, né? O destaque da noite foi o Guabirá, clube boliviano, atropelou o compatriota Nacional Potosí por 4-1. E olha que os visitantes saíram na frente com Dom Goulart, mas o Guabirá fez com Hurtado, Odios Parede e Vigliotti e fez 4-1, né? O Jorge Wilstermann, também da Bolívia, foi outro mandante a se dar bem. Villarroel e Osório garantiram a vitória por 2-1 sobre o Palma Flor, que fez com Saldias. Já o Sport Huancayo e o Mineiros venceram fora de casa. Os peruanos superaram o Cajamarca por 1-0. Balta fez o gol dos visitantes. E no duelo venezuelano, Alcocer garantiu o triunfo do Mineiros por 1-0 sobre o Araguá. 6 jogos vão encerrar hoje a primeira fase, a primeira semana, né, da Copa Sul-Americana. Então, os jogos da Sul-Americana e a Libertadores, as competições sul-americanas, continuam sendo realizadas, né, sem nenhum problema. Vamos aos campeonatos regionais, rodada do fim de semana. Teríamos rodada aqui para o Campeonato Paulista, né, no Allianz Parque, mas a situação ainda não foi definida por lá. Mas, de qualquer forma, está marcada a quinta rodada para sábado com Palmeiras e São Paulo, Ferroviária e Guarani, Ponte Preta e Santos, e Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. No domingo, Santo André e São Bento, Mirassol e Corinthians, São Caetano e Novo Horizontino, e na segunda-feira, Inter de Limeira e Bragantino. No Campeonato Sul-Mato-Grossense, vamos ver o que nós temos aí para o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Nós temos a tabela prontinha aqui, né, para ver os confrontos do campeonato aqui do Mato Grosso do Sul. Nós temos um Douradão, domingo, marcado Dourados, Atlético Clube enfrentando o Águia Negra, né? Dourados lidera o grupo, o Águia Negra é o segundo com 5 pontos. O Operário joga contra o Aquidauanense no Moreirão. Esses jogos aí no domingo às 15 horas, né? Também no domingo tem o Costa Rica enfrentando, aliás, esses jogos aí pelo grupo A, né? Pelo grupo V, vamos ver quais são os jogos do grupo B. Nós temos aqui jogos do grupo B, assim, está aqui marcado para sexta-feira, né? O Comercial joga contra o Coritiba e o Chapadão do Sul do sábado joga contra o Três Lagoas, sábado pela manhã, às 10 horas. Esses são os jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Vamos ver como é que está o Campeonato Gaúcho também. Na sexta-feira tem São José e Brasil de Pelotas, no Francisco Noveleto. Na Arena do Grêmio tem Grêmio e Aimoré também na sexta-feira. No domingo tem Pelotas e São Luís na Boca do Lobo. No Estádio do Vale, o Novo Hamburgo joga contra o Internacional e o Caxias enfrenta o Esportivo no Centenário. Na segunda-feira, no Colosso da Lagoa, tem Ipiranga e Juventude. Vamos ver se nós temos também aqui o Campeonato Carioca programado para esta sexta-feira. O Flamengo jogar contra o Resende no Maracanã. No sábado tem Volta Redonda e Macaé no Raulino de Oliveira. O Boa Vista no Bacaxá joga no sábado contra o Nova Iguaçu. No São Januário, também no sábado, o Bangu joga contra o Fluminense. No domingo tem Madureira e Portuguesa no Conselheiro Galvão. E Vasco da Gama e Botafogo no São Januário são os jogos programados aí pelos campeonatos regionais. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM e também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.